Como eu me converti de macumbeira para cristã? Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa e hoje eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho para vocês, de como eu me converti. E desde pequena eu segui na igreja católica, mas por obrigação mesmo, né? Porque minha mãe me forçava a ir à catequese, fiz a primeira Eucaristia. Só que eu não me interessava em aprender nada. Então eu sempre estava ali por obrigação, ia para as missas, não entendia nada do que era pregado, do que era ensinado. Mas mesmo assim, a semente foi plantada, né? E a Bíblia fala: ensine o caminho certo para os seus filhos, eles nunca desviarão. Então, mesmo não entendendo nada sobre religião, eu mesmo muito criança tinha muita fé e intimidade com Deus. Eu lembro assim que eu conversava muito com Deus quando era criança e eu sempre pedia para Deus nunca me abandonar. Essa era a minha oração de criança. Independente de tudo que eu faça, que eu peque, que Deus nunca me abandona porque Ele sabe do meu coração verdadeiramente. E o pecado não sou eu de verdade. E assim Deus fez. Deus sempre cuidou de mim. Eu já errei muito, já aprontei muito, mas sempre tive um temor. Sempre tive um temor. De tudo que eu fazia errado, eu tinha aquele temor no fundo, aquele temor a Deus. E ali criança, a minha mãe, ela tinha o costume de levar a gente em lugares para poder benzer, dar paz. E aí eu fui entrando em contato com a religião Umbanda, né? E comecei a me interessar e estava numa época que muitas pessoas falavam sobre essa religião. Era uma religião que estava criando muito força e era uma religião que dizia, digamos, que era uma descolada, assim, né? Fora do padrão. E aí minha mãe nos levava para tomar um passe, benzer de vez em quando. E mesmo assim a gente ia para a igreja. E aí eu comecei a ouvir o padre falar que não se pode ir à missa e em centros espíritas, em outros lugares, né? Então começou a vir isso muito forte, né? Quando eu ia à missa ali, eu escutava esse tipo de coisa do padre, que não se podia ir à missa e tomar passe em outros lugares, ler a mão. Isso ia contra a religião, né? Ia contra os princípios cristãos. E também indo nesses lugares, nos centros de Umbanda, eu também comecei a ouvir: não se pode vir ao centro e ir à igreja. E isso começou a ficar muito forte na minha cabeça. Eu falei: eu preciso tomar uma decisão aonde eu quero ficar. Ou na religião Umbanda ou na católica. E eu tomei a decisão mais precipitada da minha vida. Eu tinha uns 15 anos e eu decidi ficar na Umbanda. Gente, eu tô contando aqui a minha experiência, tá? A minha experiência que eu tive dentro dessa religião foi muito ruim. Eu tinha 15 anos, eu fiquei, eu acho que uns 2 anos nessa religião. E foi uns 2 anos, assim, mais terríveis da minha vida. Sinceramente. Eu me sentia angustiada todos os dias. Eu sentia um vazio imenso todos os dias. Eu questionava muitas coisas que tinha lá dentro, não concordava. E tudo que tinha lá era muito superficial, muito superficial. Todos os ensinamentos eram muito superficial. Você ia pesquisar a história de um orixá, que digamos que seja um santo, um deus dentro da religião. A história deles era baseada em lendas. Era baseada em, sei lá, uma galinha botou um ovo e virou fumaça e pegou fogo e assim nasceu o orixá tal. Eram coisas superficiais.
não tinha fundamento. Comecei a pesquisar sobre essa religião e era tudo muito superficial, não tinha prova de nada, da existência, da conclusão, da veracidade dessa religião, dos seus deuses, que quando você pesquisava sobre o cristianismo, tinha mais conclusões que era verdade, que Cristo veio na Terra. Tem milhares de provas, a ciência comprova que Cristo veio. Você lê a Bíblia e você tem ali coisas na sua mão, assim, te fala a verdade. Então isso para mim já começou a me incomodar. Quando começou a me incomodar, comecei a ler a Bíblia. Olha só, né, gente? Comecei essa curiosidade por conta das angústias que eu sentia. Não estava feliz lá, sentia angústia, vazio, tristeza. Foi os 2 anos mais tristes da minha vida. Eu sentia muita tristeza, muita angústia. Era coisa assim, espiritual, não era de Deus. E aí eu comecei a pesquisar e depois comecei a ler a Bíblia. E depois que eu comecei a ler a Bíblia começou a me falar sobre isso. Sobre deuses falsos, sobre os sinais, né? Porque a gente vê muito isso no Antigo Testamento, e eu comecei a ler o Antigo Testamento. E um detalhe curioso é que eu já tinha pegado a Bíblia para ler anteriormente, uma fase anteriormente da minha vida, e eu não entendia nada. E quando eu peguei a Bíblia para ler, naquele período, eu entendia tudo. Parecia que Deus estava falando assim para mim. E tudo que Deus falava que não era correto, que não deveria se fazer, que todos os sinais de deuses falsos, eu via lá. Isso começou a me incomodar. E aí, gente, o bicho pegou. Depois que eu comecei a conhecer a verdade e eu comecei a ficar mais atenta ainda, eu ia para as giras, né, que chama assim, é como se fossem os cultos, né, as missas, os encontros, se chama giras. Eu observava tudo e eu começava a enxergar, né, e já não tinha mais vontade de estar ali. E aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou mesmo. Eu comecei a ter muitos ataques espirituais. Tive muitas atormentações. Quando eu decidi no meu coração não estar mais naquele lugar, tive muitas atormentações. Aquele momento da minha vida me fez enxergar o quão forte eu sou. Porque foram batalhas espirituais, assim, muito pesadas. Eu ouvia passos, eu fui atormentada de verdade. Era tipo assim, eu dormindo no meu quarto, e era pisadas no telhado, nítidas, tá? Não era só eu que ouvia. Era minha mãe, meu irmão, era pisadas nítidas. E eu saía do meu quarto, ia pro quarto da minha mãe, e as pegadas saíam de lá e ia pro quarto da minha mãe. Onde eu ia, ficava me seguindo. E foram atormentações bizarras, tá, gente? Muito pesadas. Graças a Deus, Deus nunca me deixou. Foi um momento muito difícil e eu me agarrei muito na oração. Eu orava muito. Eles pegavam muito meus pensamentos, começavam a me atormentar, dava vontade de sair gritando, de me, sabe, sumir. Foram atormentações pesadas. Eu fiquei sensível espiritualmente. Aonde eu ia, eu sentia as energias. Eu sentia. Se eu chegasse perto de uma pessoa que estivesse muito pesada,
uma energia muito ruim, negativa, eu passava mal. Começava a tremer, eu tava com uma espiritualidade aberta, um campo energético aberto, assim, não sei. Nessa época eu tava nessa religião, eu também tava fazendo muitas coisas erradas. Era numa época que eu tava indo pra muitas festas, curtindo, bebendo, com muitas influências ruins. Então eu ia pra baile funk. E ali você tem muitas influências erradas. Ali, quanto mais errado você for, mais descolado você é. Quanto mais droga você usar, quanto menor sua roupa for, quanto mais errado você for, mais descolado você é. Isso é muito perigoso. Porque eu já vi a queda de muitas pessoas que iam no embalo, não se davam conta do que estavam fazendo. Quando se vê, teve uma overdose, foi parar na Cracolândia, é assim que acontece. O inimigo, ele te seduz, ele te faz parecer bom o pecado, tá? Ele não vai te mostrar o lado ruim do pecado. Não, ele vai te seduzir. Eu comecei a me abrir para coisas erradas. Graças a Deus, não cheguei a fazer coisas erradas assim, né? Teve um tempo que eu tava indo pra muita festa, né? Todo final de semana eu tava indo pra um baile funk diferente, pra uma festa. E teve um dia que eu passei muito mal. Muito mal. Eu tava ótima. Sabe o que é estar ótima? Eu estava ótima. Me arrumei, acordei empolgada pra ir. Quando deu a hora de pisar o pé pra sair pra festa, me deu uma tontura, desmaiei, quase queria desmaiar. Um negócio horrível, nunca passei mal assim, é inexplicável, não sei, assim, não me deu dor, não me deu febre, mas assim, é como se eu tivesse perdido os meus sentidos, me deu uma fraqueza, não conseguia andar. Mesmo assim, eu insisti, fui até a casa da minha colega que a gente tinha combinado de ir, e quando eu cheguei lá eu passei mais mal ainda, muito tonta, muito fraca. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava com um campo espiritual aberto, tava sentindo muitas coisas? Era nessa época aí. Não consegui ir, tava muito mal, muito mal. E ali eu acredito muito que foi Deus me livrando de alguma coisa. Eu acho que nesse dia Deus falou assim: você não vai mais pisar nesses lugares. Você não vai mais. E depois desse dia, toda vez que eu ia pra uma festa, eu passava mal assim. E eu não conseguia ir mais. Toda vez que eu ia pra um baile funk, eu passava mal dessa mesma forma. E eu não conseguia ir. E aí eu entendi que era espiritual. E eu comecei a ficar com raiva. Porque eu não entendi o porquê. Ali era um momento que eu me divertia, que eu esquecia das coisas, né, entre aspas, e eu gostava, né. Eu comecei a ficar com raiva, né, de Deus, porque eu não conseguia ir mais nesses lugares. E aí teve um dia que eu não consegui ir pra uma festa, não lembro qual foi, se foi essa primeira. Eu decidi ir na saída dessa festa. Era uma festa fechada, que era as matinês da vida, e acontecia tarde e acabava por volta das 10 horas. Eu decidi ir na saída. Falei, não consegui ir, mas vou na saída. Olha só, gente. Que teimosa, né? E eu passei muito mal. Eu passei muito mal, gente. Passei muito mal. Ficava me sentindo fora de mim. Não conseguia me sentir dentro de mim, sabe? Não conseguia. Parecia que eu tava flutuando. Parecia que tinha coisas querendo invadir o meu corpo. Era essa a sensação. E aí, fui embora. E cheguei em casa muito mal. Muito mal. Angustiada, eu começava a chorar. E era coisas assim, passando mal estranho, né?
Não era de dor, febre, era espiritual. Eu começava a chorar, e sem ar, e uma agonia, e aí uma ansiedade, meus pensamentos assim começavam... Gente, era uma coisa louca. As únicas coisas assim que me trazia calma, me trouxeram um pouco de equilíbrio, foi abraçar minha mãe. E aí eu abraçava minha mãe e falava: mãe, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com medo. Aí ela falava: para de ir pra esses lugares, para de ir pra esses lugares. Ela preocupada, sem entender nada também. E aí era onde eu orava. Não tinha muitas forças para orar, então eu colocava louvores, meditação, fazia o possível para acalmar minha mente. Só que eu conseguia acalmar um pouco a minha mente também quando eu escutava um louvor, uma pregação. E aí, o que me ajudou muito também é ver uns vídeos do Padre Marcelo, onde ele fazia uma meditação, uma oração meditatória bem bom. Onde você vai ouvindo ele falar e você vai respirando, me ajudou muito. Comecei a ir para as missas do Padre Marcelo, né? Porque muita coisa que eu via dele no YouTube me acalmava, me tranquilizava. Ele tem uma autoridade espiritual muito forte. Eu comecei a ir para as missas, né, do Padre Marcelo. Teve um acontecimento também que me marcou muito, que me fez escolher não estar mais nessa religião, e foi o meu encontro com Jesus. Teve um dia que eu estava sendo atormentada. Essas atormentações, elas aconteciam no momento que eu estava em guerra espiritual, onde eu estava lendo a Bíblia e onde eu estava indo para lá. E aí eu estava... Deus já sabia, né? E o demônio também sabia que ele não perde para Deus, e que eu, orando, começando a ler a Bíblia, eu iria conhecer a verdade. A palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu lendo a Bíblia, eu ia conhecer a verdade e eu não iria permanecer lá. Então eu comecei a ter muitos ataques espirituais nessa hora. Mas foi guerra, mas eu nunca me senti desamparada, gente. Era assim, eu sentia que era guerra mesmo, era entre os anjos e os inimigos. Eu sentia claramente essa guerra. Eu sentia que era uma guerra espiritual pela minha alma. E aí teve um dia que eu tava na escola, tava bem. Na hora de ir embora me bateu de novo essas angústias, essas perturbações. Só que tava tão forte que eu comecei a chorar. Comecei a chorar, a me desesperar, eu já tava perdendo as esperanças de tanta batalha que tava tendo, assim. E aí eu tinha ido pra missa do Padre Marcelo. Uma das missas do Padre Marcelo, ele falou assim: quando ele estava em depressão, os pensamentos vinham com muita força atormentar, e ele não conseguia rebater os pensamentos. Então ele fazia assim, ele louvava, colocava uma música, louvava a Deus, para focar no louvor, porque a palavra fala: no meio dos louvores ele vem nos encontrar. Voltando da escola, eu lembrei disso. Então quando eu cheguei em casa, coloquei uma música do Colo de Deus, que ela diz assim: maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada. Alto, alto, alto é o meu Deus. Essa música, ela fala assim: maior que os meus medos, maior que a minha dor, é o teu amor por mim. E esse é o refrão: alto é o meu Deus. E essa música entrou dentro de mim assim com a verdade que Deus era maior que tudo, e foi me acalmando, né? E foi me acalmando até eu ouvir uma voz.
me disse assim: feche os seus olhos e confie em mim. E eu tava com muito medo, porque eu tava sofrendo essas atormentações. Tava com muito medo. E eu comecei, meu Deus, eu tô ficando louca. Eu não vou fechar o olho, eu não sei o que é isso, Senhor. Só que é uma voz que me confortava, sabe? Uma voz que me acalmava. Ele falou: fecha os olhos, confia em mim. De novo. Aí eu comecei a fechar o olho e abrir. Tava ainda com medo, né? Até que eu fechei os olhos. Confiei. Gente, eu tive uma sensação de estar saindo dentro do meu corpo, assim, minha alma começava a levitar. E eu, de olho fechado, eu via a minha sala do mesmo jeito. Só que toda vez que a música falava alto, alto, alto é meu Deus, eu levitava e tinha uma luz que ela crescia. Aí a música falava grande, grande, e a luz aumentava, crescia. E a minha sala de estar, a sala da minha casa, ela ficou gigante, cheia de luz. E aí depois a voz falou: agora sim, pode abrir seus olhos. E aí eu sentia minha alma entrando de novo. E eu ia abrindo os olhos aos poucos. E era uma paz que eu sentia. Eu tava sendo tão atormentada, que tava com medo de viver aquilo pra sempre. E eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida inteira. Era a paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia fala. E a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano. E eu nunca mais, pra honra e glória do Senhor, fui atormentada. Pra honra e glória do Senhor. Claro que a gente tem as nossas lutas, a minha vida não virou um mar de rosas. E o inimigo, ele tenta entrar em qualquer brechinha que a gente dê na nossa vida, ele quer entrar de novo. Só que em nome de Jesus eu me sinto muito protegido. Não dê legalidade ao inimigo. Qualquer brechinha, ele vai querer entrar na sua vida. E aí no final dessa experiência, quando eu abri o olho, eu me escutei: eu sou o Senhor teu Deus, não temas, eu sou contigo. Aí, esse foi meu encontro com Jesus. Depois disso eu me converti total, assim. Larguei. E assim, Deus é tão perfeito que a minha dificuldade de sair desse lugar era que a minha mãe não queria sair, minha mãe gostava de estar lá. E eu comecei a explicar pra minha mãe: mãe, olha o que a Bíblia tá falando sobre isso. Mãe, olha isso. Mãe, olha aquilo. E eu tentava dessa forma, bem trazer minha mãe não queria. E eu queria sair de lá. E Deus é tão perfeito que aconteceu uma coisinha assim com a minha mãe falou: também não quero ficar mais aqui, nunca mais. Foi tudo tão perfeito assim. E eu comecei a estudar mais e mais sobre a Bíblia. E eu já tenho certeza absoluta, que Deus, Senhor Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, é o único Deus verdadeiro. É o Deus que salva, é o Deus que perdoa, é o Deus verdadeiro. E uma vez, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim: Deus é tão maravilhoso que Ele não quer que você adore deuses falsos, porque os deuses falsos querem o seu mal.
Não porque ele é orgulhoso, que ele quer toda a adoração. É porque ele te ama tanto. Você tá entendendo, criatura? Deus, ele te ama tanto que se você adorar deuses falsos, vai fazer mal pra você, porque os deuses falsos querem fazer mal pra você. O único Deus que quer te amar, o único Deus que quer que tem um propósito, Deus que te criou. Entenda isso. Entenda isso. Deus, o Criador, você é dele. Não tem como um peixe viver fora da água, sair do natural, não sobrevive. Não tem como uma árvore sair da sua raiz e sobreviver. Você entende? Você é imagem e semelhança de Deus. Você veio dele. Ele que te criou, você é dele. Não tem como ter vida fora da sua raiz. Não tem como, você é filha de Deus. E assim, eu posso falar com toda certeza. Quem está em outra religião não tem plenitude. Não tem. E eu falo com todo o peso do meu coração. Não tem plenitude. Tem muita aparência ali que é feliz, que é zen, que é não sei o quê, mas não tem plenitude. Não tem como. Não tem como. Eu falo aqui porque eu tenho lugar de fala para falar sobre isso. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. E um beijo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal para me incentivar a fazer mais vídeos e continuar aqui falando um pouco sobre as minhas experiências para vocês, tá bom? Beijo, Jesus te ama.